Philippe Couillard, o atual primeiro-ministro do Quebec, é médico de formação, com especialização em neurocirurgia. Foi, durante vários anos, o responsável pelo serviço de neurocirurgia do Hospital de Saint-Luc e foi também professor de neurocirurgia na Universidade de Montreal de 1989 a 1992. Porque foi em 1992 que ele recebeu um contrato para ir para a Arábia Saudita para ajudar a criar um serviço de neurocirurgia naquele país. Durante a campanha eleitoral, a última campanha eleitoral, em que ele se apresentou para candidato a primeiro-ministro, os seus opositores aproveitaram-se desse facto de ele ter estado na Arábia Saudita durante 4 anos, embora tivesse ido há mais de 20 anos, para o atacarem, sobretudo sob o aspecto das suas relações com o fisco. Isto é que ele durante aqueles 4 anos não pagou impostos no Canadá e pôs as suas economias que recebia daquele país num banco estrangeiro. Não na Arábia Saudita, porque ele não tinha muita confiança nos bancos daquela região, mas num banco canadiano, no Royal Bank, naquilo que se chama uma conta offshore. A oposição aproveitou-se para o atacar de que ele, embora legalmente não fosse obrigado a declarar esses rendimentos e pagar impostos ao Canadá, visto que trabalhava no estrangeiro, mas que moralmente devia ter pago impostos ou pelo menos dar conta disso. Ora, o que acontece é que Philippe Couillard realmente agiu em toda a legalidade e quando regressou ao Canadá, portanto em 1996, na sua declaração de imposto, declarou esses rendimentos e pagou os impostos devidos. Claro que a oposição, os seus opositores na altura, não puseram ir mais longe do que isso. E o facto é que isso não criou muita moça porque a grande maioria dos eleitores escolheu para primeiro-ministro. Agora estamos a assistir à corrida, a este concurso digamos, de beleza ideológica no Partido Quebecense, le Parti Québécois, que anda à procura de um novo chefe. E esta é uma ocasião extremamente oportuna para os chefes fazerem valer, ou os pretendentes a chefe pretenderem fazer valer os seus atributos, as suas qualidades para liderar o partido. Mas, infelizmente, em vez de vermos os candidatos a tentarem dar a conhecer as suas plataformas respectivas, vemos-nos eles a tentarem desacreditar o atual primeiro-ministro do Quebec, acusando desta vez da sua estadia na Arábia Saudita, não já por causa dos seus impostos, mas porque ele teria-se deixado influenciar pela cultura da Arábia Saudita e que poderia até estar tentado a importar esses valores para o Quebec. Isto é absolutamente inacreditável. Pensar que o atual primeiro-ministro do Quebec esteja interessado em importar para o Quebec a Sharia, que é a lei que vigora na Arábia Saudita. Aquela lei que manda cortar as mãos aos ladrões, apedrejar as mulheres adultérias, que manda tapar o corpo da mulher para que não seja visto nem um centímetro da pele, nem sequer um cabelo, que para sair à rua tem que ser acompanhada por um varão, que não podem conduzir automóveis. Quer dizer, isto não passa, não lembra ao diabo, que o nosso primeiro-ministro esteja inspirado em importar esses valores para cá. Mas, em todo o caso, foi isso que disse o Sr. Stéphane Bernard, que é o atual dirigente temporário do Partido Quebecense até a eleição do próximo chefe. Por outro lado, aproveitando-se também daquela onda de choque que foi a carnificina que ocorreu na França, em Paris, no Charlie Hebdo, o antigo deputado e ministro do Partido Québécois, Bernard de Rainville, resolveu sair para a rua, de novo, com a sua famosa Carta dos Valores, a Carta da Laicidade. É de um oportunismo sem nome o ter-se aproveitado do facto do que aconteceu em Paris, do facto de aqueles atos translocados terem sido cometidos em nome do Islão, para agora se tentar fazer com que
no Quebec, o atual governo faça sair o mais rapidamente uma lei sobre a laicidade. Ora, como muito bem disse o nosso Primeiro-Ministro numa entrevista, para já não está interessado numa carta de laicidade, mas sim numa carta da neutralidade do Estado. E eu acho que com muita razão, porque a laicidade, como o ateísmo, transformaram-se em religiões. Os ateus acreditam que não há Deus e os adeptos de laicidade acreditam que toda a gente se tem a regir pelas mesmas normas e pensar da mesma maneira, o que se torna também noutra forma de religião. E o Primeiro-Ministro insiste, o que interessa é que o Estado seja neutro. Isto é, que toda a gente tenha a liberdade de praticar qualquer religião ou nenhuma religião, de vestir como muito bem entende e que para isso o Estado não é ouvido nem chamado. Porque, tanto para o PQ como para a CAC, o modelo ideal é a laicidade que se pratica na França, que é um país laico há dezenas, há centenas de anos, onde inclusivamente uma mulher não pode ir à rua tapada com o hijab, como nós sabemos. Ora, nós sabemos que a França não tem que dar lições a ninguém. Porque é exatamente nessa França laica que tem ocorrido o maior número de crimes ligados à religião. Diariamente. Já não estamos a falar dos crimes do Charlie Hebdo. Estamos a falar diariamente se cometem crimes naquela França em nome do Islão radical. Por conseguinte, não é uma boa ideia de que o nosso atual Primeiro-Ministro comece a andar a correr para instaurar uma carta, seja ela da neutralidade do Estado ou da laicidade, como queiram chamar. Temos tempo para isso, porque essas coisas não se fazem sobre o golpe da emoção. E o que é de estranhar é que neste coro de condenações sobre intenções do atual Primeiro-Ministro, também se tenha alinhado o dirigente da CAC, o Sr. François Legault, que esse foi mais longe, dizendo que provavelmente, considerando as dificuldades que o Primeiro-Ministro Filipe Couillard tem em lidar com questões de identidade, que talvez que ele devesse consultar um psiquiatra. É inacreditável, absolutamente incrível, este tipo de argumentação. Quer dizer, uns insinuam que o Primeiro-Ministro quer trazer para cá a Sharia. O outro diz que o Primeiro-Ministro deve ter uns problemas psiquiátricos e que devia consultar. É este o teor do debate político? Ora, nós sabemos perfeitamente que o povo, por vezes, pode ser um pouco ignorante. Mas o povo não é estúpido. E o povo compreende perfeitamente estas manobras eleitorais. Eu não percebo como é que os atuais dirigentes políticos descem a um nível tão baixo, tão insignificante, tão irracional, para se poderem fazer valer. Onde é que estão os debates das ideias? Onde é que estão os debates sobre a sociedade? Onde é que estão os debates sobre a maneira de governar a polis, que é isso que se chama a política? Não sei onde é que elas estão. Mas o que eu sei é que dou um aplauso ao nosso Primeiro-Ministro, o Sr. Filipe Couillard, ao manter a sua decisão de ir com tempo e vagar a preparar, não uma carta, mas preparar leis para insistir que realmente o Estado deve ser um Estado neutro. E só espero é que nessas novas leis ele tenha em consideração, isto é muito importante, o aspecto da laicidade das escolas. Porque não cabe na cabeça de ninguém que o Governo ande a financiar as escolas privadas confessionais, que se ande a ensinar a jovens espíritos que são moldáveis, conceitos aberrantes para os nossos tempos e para a nossa sociedade. Não, a lei não pode proibir que as pessoas façam as escolhas que fazem de um ponto de vista religioso ou ideológico, absolutamente, com elas. É essa a liberdade que se deve viver numa sociedade. Mas, por outro lado, o Governo também não é obrigado a financiar as escolas que ensinam, por vezes, valores tão retrógrados como a diferença entre os homens e as mulheres. A diferença não, que ensinam
que as mulheres são inferiores aos homens. A maior parte dessas escolas corânicas ou judaicas é isso que ensinam. Por conseguinte, acho que sim, que o governo Cuiar deve ir com calma, fazer uma legislação objetiva, realista e que não se deixe levar. Aliás, não tem nada que se deixar levar pelas críticas da oposição que neste momento deixam muito a desejar. Em todo o caso, é este o meu ponto de vista.